Olá, eu sou Valdir Murari, Favarin Murari, professor da Polis Cursos, e estamos aqui para falar com vocês a respeito de medicina do trabalho. Essa é a aula inaugural, aula de introdução do curso, então vale a pena a gente falar a respeito do que os médicos do trabalho fazem, quais são os conflitos durante a profissão, qual é o mercado de trabalho para o profissional, como isto, para nós, diferencia, dos médicos clínicos, dos médicos cirurgiões. É uma especialidade médica, sem dúvida nenhuma, mas voltada para a prevenção. A gente pretende que, com isso, os ambientes de trabalho sejam seguros e o trabalhador saudável na atividade que faz. Então, nesse primeiro slide, a gente vai verificar o seguinte, que existem responsabilidades e conflitos que o médico do trabalho enfrenta no dia a dia, na sua atividade, e definindo o que é saúde do trabalhador. Nós temos, antigamente, falava-se médico do trabalho. O que era o médico do trabalho? Era aquele médico que estava voltado apenas a um consultório médico dentro de uma empresa ou no ambulatório de saúde do trabalhador e que não tinha como visão a prevenção. Ele não participava do processo produtivo, não conhecia os setores da fábrica ou do comércio ou da atividade de serviço aonde ele atuava. Depois essa nomenclatura passou, uma mudança para a medicina ocupacional. Medicina ocupacional também voltada agora para a prevenção e também das atividades médicas ambulatoriais dentro da empresa, mas ficava limitada ao local de trabalho, quer dizer, ao contexto empresarial. E a mudança de nomenclatura depois para a saúde do trabalhador. Nós passamos a ver o trabalhador no seu contexto social também, dentro e fora da empresa. Sua vida familiar, quais são os fatores sociais que se impõem na vida do dia a dia dele e que pode interferir no seu desempenho no trabalho e como também provocar acidentes, por distração, vamos chamar assim. Então, nós passamos a ter essa visão macro, em cima da saúde do trabalhador. Para que a gente possa entender hoje o que é saúde do trabalhador, como se começou a se preocupar com a saúde do trabalhador, precisamos rever um pouco da história da medicina do trabalho. Tudo começou, a gente pensa sempre assim, Bernardino Ramazzini, como já ouvimos falar bastante, e é realmente o pai da medicina do trabalho. Mas George Bauer, também conhecido como George Agrícola, ele foi o primeiro que se preocupou dentro das mineradoras, quer dizer, dentro das explorações de minério, dos ambientes que fossem um pouco mais ventilados, a ventilação dos ambientes e quais são as doenças, o que os trabalhadores sentiam nesses ambientes insalubres. Já Bernardino Ramazzini, que é o pai da medicina do trabalho, então, através do seu primeiro texto, o texto escrito em 1700, De Morbis Artificum Diatriba, ele considera que é considerado o primeiro tratado importante sobre doenças ocupacionais. Qual foi a pergunta que ele fazia? Qual a sua atividade? O que hoje a gente já explora bastante isso, já tem bastante prática nessa situação, nos atendimentos clínicos de ambulatório do SUS, por exemplo. Qual a sua atividade? Qual a sua profissão? O que você faz? Porque a gente pode levar em conta que nós passamos a maior parte do nosso tempo trabalhando, em contato com a família, muitas vezes poucas horas, dormindo e a maior parte do tempo na atividade laboral. Depois, nós tivemos aqui, na antiguidade, nós tivemos o Novo Testamento de Lucas, já falava do desabamento da Torre de Siloé, no qual faleceram 18 prováveis trabalhadores. Mais de 2000 anos antes da nossa era, Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, descreveu muito bem a intoxicação por chumbo, encontrada em um trabalhador mineiro também. Descrições de sofrimento impostos aos trabalhadores nas minas também foram feitas nos tempos romanos, dos romanos.
E nesses períodos, as vítimas dos acidentes, doenças relacionadas ao trabalho, eram quase exclusivamente escravos e pessoas oriundas dos níveis considerados como os mais inferiores da escala social. Então, a escravidão no trabalho já existia naquela época, né? Aqui a gente ainda tem denúncias a respeito de trabalho escravo e trabalho infantil, né? Então, seguindo, no mundo, com a Revolução Industrial, né, na Inglaterra do século XVIII, nós passamos a ter, então, um aumento notável no número de agravos relacionados ao trabalho. O uso crescente de máquinas, acúmulo de operários em locais, né, confinados, longas jornadas laborais e a utilização de crianças, né, nas empresas, nas indústrias, nas atividades industriais, em péssimas condições também de salubridade nos ambientes laborais. Quer dizer, com a Revolução Industrial, o uso do vapor, né, nos processos industriais, passou-se a ter maior número de afluência, um fluxo grande de pessoas que saíram do campo para a cidade, para o trabalho industrial. E as crianças passaram a ser muito utilizadas, porque o carvão, né, e ainda é um elemento de combustão, né, de movimentação das máquinas, né, de força, de energia para as máquinas. E as crianças eram utilizadas para a limpeza das chaminés. Esguias magras, né, eram praticamente envolvidas com sebo e elas desciam limpando as chaminés. Daí, primeiros casos de descrição de câncer de escroto, né, em crianças, né, em jovens adolescentes, por conta dessa exposição insalubre, né, numa situação de precária, né, de trabalho precário. Muito bem. Ainda no mundo, continuando, na Inglaterra de 1802, né, que é a lei, começaram-se as primeiras leis, que é a Lei da Saúde e Moral dos Aprendizes, né, que seria uma intervenção do Estado por conta do adoecimento e morte, visando redução dos riscos ocupacionais em crianças, né, em adolescentes. Em 1919, também a criação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil é signatário da OIT, logo após o final da Primeira Grande Guerra, tá certo? Uma grande referência internacional sobre o assunto, né? Nós somos signatários das convenções da OIT, né, que interfere muito na lei trabalhista. Então, segue-se as convenções da OIT para a definição de programas de prevenção no Brasil e de legislação. Em 1948, a criação da Organização Mundial de Saúde, conceito de que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, que é um dos pilares, né, da medicina do trabalho também, plenamente o trabalhador bem-estar físico, social e mental dele. Muito bem. E em 10 de 12 de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assegura ao trabalhador o direito ao trabalho livre, quer dizer, não escravo, a escolha do emprego, né, as condições justas e favoráveis do trabalho e a proteção contra o desemprego, né, o direito ao repouso e ao lazer, e a limitação das horas de trabalho. Seriam férias periódicas também, remuneradas, além do padrão de vida capaz de assegurar à sua família saúde e bem-estar, que é o objetivo principal do trabalho, né? Trazer bem-estar à família, à saúde ao trabalhador. Quer dizer, a gente mantém, mais uma vez, sempre frisando isso, trabalho seguro, saudável e trabalhador com saúde para desempenho das suas atividades plenas, né, profissionais. No mundo ainda, em 1949, a Inglaterra pesquisa a ergonomia, que objetiva a organização do trabalho do homem, né? Já primeiro tratar a respeito de... Por quê? Porque começaram a ter as atividades em linha, né? Produção em linha. Então aí começaram as primeiras preocupações com a ergonomia, né? Como tem o famoso filme da Charlie Chaplin, né? A respeito de tempos modernos, que satiriza aquele trabalho em massa, né? Quer dizer, em produção em linha, que ele faz a mesma coisa o tempo todo, né?
Então, em 1949, a Inglaterra começou a se preocupar com isso. Em 1952, com a fundação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, as questões voltaram-se para a segurança e medicina do trabalho nos setores do carvão e aço, que até hoje estimula e financia projetos no setor. E na década de 60, inicia-se um movimento social renovado, revigorado e redimensionado, marcado pelo questionamento do sentido da vida, o valor da liberdade, o significado do trabalho na vida, o uso do corpo, notadamente nos países industrializados, como Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos e Itália. Então, é a nova geração, anos 60, né, que iniciou uma preocupação com o trabalho humanizado, né, quer dizer, o significado do trabalho para a vida, né. Exemplo, na Itália, né, a empresa Farmitalia iniciou um processo de conscientização dos operários quanto à nocividade dos produtos químicos e dos técnicos para detecção, né, de técnicas para detecção dos problemas. A Fiat reorganiza as condições de trabalho nas fábricas, modificando a forma de participação da classe operária. Essa proposta era realmente o trabalho fim, quer dizer, aquilo que o trabalhador via desde o início até o fim do produto acabado, não mais aquele trabalho em série, e sim iniciando pelo menos o início das células de trabalho, né? Mostrando que o trabalhador ele tinha o resultado final do trabalho dele visto por ele mesmo, né? No Brasil, o período colonial e imperial, né, 1500 a 1889, antes da República, a maior parte do trabalho braçal era realizado por escravos, índios e negros, e homens livres, pobres, né? A preocupação com suas condições de segurança e saúde do trabalho era pequena e essencialmente privada. E de 89 a 90, a 1930, a República Velha, o desenvolvimento de uma legislação de projeção aos trabalhadores surgiu com o processo de industrialização. Então aí começaram a se aparecer as primeiras fábricas no Brasil. E em 15 de janeiro de 1919, um decreto legislativo de 3.724 implantaram os serviços médicos ocupacionais, fiscalização das condições de trabalho nas fábricas. Você veja que já em 1919, o primeiro serviço de medicina ocupacional foi instituído, né, em janeiro. Em 11 de novembro de 1930, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930. E de 1930 a 1945, o governo Vargas, né, teve uma revolução na parte das relações de trabalho através da consolidação das leis do trabalho, a CLT, a instituição da CLT, instituída pelo Decreto 5.452 de 1948, né, de maio de 1943, aliás, desculpe. E no início da década de 70, Brasil é o detentor do título de campeão mundial dos acidentes, porque começaram-se as notificações dos acidentes de trabalho na década de 70. E a CLT sofre uma transformação, adquirindo um capítulo específico da segurança e medicina do trabalho, que é o capítulo 5, título 2, com os artigos 154 a 201, com redação dada pela Lei 6.514/77, e aplicada essa lei pela Portaria 3.214/78, que criou as primeiras normas regulamentadoras, que são 28 normas regulamentadoras na época, né? Hoje nós temos 36. Então, são 28 normas regulamentadoras que passaram a normatizar o trabalho, né, dentro de várias atividades. Então, começa desde a NR1, que é a primeira parte de distribuição do trabalho, até a ergonomia, né, que depois terminou com a ergonomia mais adiante. Muito bem. No Brasil, em 1979, a Comissão Intersindical de Saúde do Trabalhador criou a Semana de Saúde do Trabalhador.
E nessa Semana de Saúde do Trabalhador se transformou depois em CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, uma semana voltada, anual, tem que ser anual, e voltada para a conscientização das empresas, dos trabalhadores e dos níveis gerenciais sobre prevenção de acidentes. E em 1980, a criação do Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde nos Ambientes de Trabalho. Passou-se a ter o início, o germe de uma comissão tripartite, né? O início da comissão de discussão intersindical. E em 88, a Constituição do Brasil, a nova Constituição vigente, garantia a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene, segurança e ratificação das convenções 155 e 161 da OIT, que também regulamentam ações para a preservação da saúde e do serviço de saúde do trabalhador. Em 88, então, a partir daí, a mudança para a constituição do SUS, né, que seria o Sistema Único de Saúde, quando, dentro do SUS, passou-se também a ter a visão sobre saúde e segurança do trabalho, que antes era limitada ao Ministério do Trabalho, que hoje é uma secretaria do Ministério da Economia, né? Muito bem. No próximo bloco, nós vamos falar a respeito da evolução do trabalho humano. Nós vamos abordar como que o trabalho humano evoluiu, né, ao longo do tempo. Até já.